Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico, mais um literalmente, né? Essa é a segunda parte do estudo que aconteceu em setembro. Olha aí, nós vamos então para a segunda parte, a parte 2 das declarações Eu Sou do Evangelho segundo São João. Já está aqui conosco o pastor Joel Miller, que é o representante da IELB, especialmente na área do ensino, vice-presidente do ensino, que vai nos dirigir, então, esse estudo hoje. Uma boa noite, meu querido irmão, pastor Joel. Boa noite, pastor Eber. Boa noite aos queridos irmãos e irmãs da congregação Feliz Natal. E boa noite a todos vocês que estão acompanhando aí pela página do Facebook da congregação e também depois pelo canal do YouTube. Como é que é o nome do canal do YouTube, pastor Eber? Bom estarmos aqui. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco e nos abençoe neste momento em que nós queremos falar sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Há 2 meses atrás, nós conversamos aqui sobre quem somos nós, quem sou eu. Até o pastor pediu para eu me apresentar, eu fiz uma comparação de uma professora, de uma esposa, de uma mãe, e a pessoa ficava insistindo e nós falávamos, então, quem é, quem que não é, e falamos da dificuldade, né, pastor, de nós dizermos quem somos nós. E então a gente tem essa dificuldade, né, de nos identificarmos. Eu sou o pastor, eu sou o pai, eu sou o marido, enfim. E então a gente falou da questão do nome de Deus no Antigo Testamento, da apresentação de Deus, né? Deus é aquilo que é, o eu sou mandou dizer, o Yahvé, Elohim, as características, assim, os nomes dados a Deus no Antigo Testamento, e nós falamos dos nomes no Novo Testamento, e daí nós começamos, então, a identificar Jesus como Senhor e Deus. Então, quando Pedro olha lá, é perguntado assim, quem as pessoas estão dizendo que sou, quem eu sou, e daí alguns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro, então, faz aquela declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então vem a afirmação, olha, Pedro, então sobre esta afirmação que você acaba de fazer, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edifico a minha igreja. A igreja cristã, ela existe por causa de Jesus, que Jesus é o Senhor da igreja. Quando Tomé olha para o Jesus ressurreto, e ele toca nas mãos de Jesus, e no lado de Jesus ele reconhece que é Jesus mesmo, e é um corpo, é um ser humano que está ali, ele também declara assim, Senhor meu e Deus meu. Ou então, quando Jesus, ao subir aos céus, ele fala que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra, e quem é todo-poderoso é Deus, então ele está assumindo a condição divina dele, e ele diz assim, então, nesta minha autoridade, eu mando que vocês façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Deus triuno. Fora várias outras evidências bíblicas para nós que somos cristãos e cremos que Jesus Cristo é verdadeiro homem, conforme a gente confessa nos credos ecumênicos, né? E também verdadeiro Deus. Então, Jesus Cristo, ele é Deus. E o evangelista João, segundo o teólogo Morris, que o pastor Eber mencionou, que é um estudo que eu estou fazendo de especialização em teologia e Bíblia, e o professor Gerson Linden, que é o diretor eleito do nosso seminário, ele compartilhou um texto do teólogo Leo Morris sobre as declarações eu sou no Evangelho de João. Aí a gente falou um pouquinho sobre essas declarações, e é interessante como João apresenta Jesus sempre da perspectiva de Jesus dizendo quem ele é. Aí a primeira questão que nós falamos foi, eu sou o pão da vida, que Jesus disse que ele é o pão da vida, e a gente até falou da questão de Jesus identificar-se com as nossas necessidades diárias, com as nossas necessidades humanas. E quando a gente ora lá no Pai Nosso, né, na oração do Pai Nosso, a gente pede lá, né, o pão de cada dia, né, o pão nosso nos dá hoje, é tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E então Jesus se apresenta como o pão da vida, como a essência para que nós possamos viver aqui neste mundo, mas especialmente olhando para a eternidade. Depois nós falamos da necessidade da luz, né? Então Jesus, ele se apresenta como a luz do mundo, eu sou a luz do mundo.
tem um outro momento que Jesus fala para os discípulos que eles são sal da terra e luz para o mundo, que nós temos que refletir a luz de Jesus, nós temos que, com as nossas ações, sermos o bom perfume de Cristo, sermos sal e sermos luz, a demonstrar que Jesus reside em nós pelo santo batismo. E então a gente viu lá que o evangelista João apresentou Jesus como a luz do mundo, lá em João 8, capítulo 8, versículo 12. Depois nós falamos também sobre a porta, Jesus falou, eu sou a porta, e era uma linguagem que era muito comum por causa da vivência e do cultivo de ovelhas e o contexto pastoril. Então, era a porta por onde entravam as ovelhas, por onde entrava o pastor, e quando Jesus está dizendo que ele é a porta, ele está dizendo que ele é o meio pelo qual as ovelhas entram na vida. Então, é importante a gente ver que quem não entra pelo caminho certo, pela porta, alguma coisa está errada, né? Está fora do contexto pastoril, ou é o lobo, é um saqueador, enfim, ou é um animal feroz que vai devorar as ovelhas. Então, Jesus fala que ele é a porta que nos leva a pensar sobre a divindade e sobre a nossa presença no céu a partir de Jesus, né? E depois, ainda no contexto pastoril, Jesus diz, eu sou o bom pastor, em João capítulo 10, versículo 11. E ali, quando ele fala que ele é o bom pastor, e ele dá ênfase na vida, ele fala, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E depois desta declaração, a gente conversou um pouquinho sobre eu sou a ressurreição e a vida. Quando há um diálogo sobre entre os judeus em geral, e não especificamente aos seguidores de Jesus, sobre a questão de Marta, após a morte do irmão dela, né, Lázaro, e Jesus foi até lá, e as duas irmãs, Marta e Maria, vão até Jesus, e nessa ida ao encontro de Jesus, uma delas diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Então, Jesus conversa com ela e ela fala assim, eu sei que nós vamos nos reencontrar na eternidade. Então, já era a expectativa de ressurreição que os judeus tinham, a expectativa de ressurreição e de vida eterna. E dentro dessa expectativa que ela diz, né, que se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido, eu sei que nós vamos reencontrá-lo e tudo mais, Jesus chorou, então Jesus ressuscita Lázaro, e ele diz, né, claramente, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e viverá eternamente. A vida que Jesus nos traz é para o seu reino, né, o reino no novo céu e na nova terra que ele foi preparar para nós. E então a gente falou, né, no próximo contexto, após verificarmos que Jesus diz que é a ressurreição e a vida, nós falamos sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como que é muito fácil na nossa vida a gente gostar de atalhos, né? Por exemplo, aqui na internet é muito fácil, né? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Alt, Ctrl+Del, a gente tem uns atalhos aí, F5, F11, esses atalhos são caminhos para facilitar, para adiantar o trabalho dentro da informática, né? Na programação de computação. Mas na vida também, né? Quem mora em grandes cidades prefere, às vezes, o caminho mais curto e, às vezes, coloca no GPS lá, né? E, às vezes, o cara entra nos lugares mais perigosos, né? Mas para tentar encurtar as distâncias, né? E nem sempre no Waze, tem um aplicativo chamado Waze. Enfim, a gente gosta de atalhos. Só que, quando a gente vai falar da questão espiritual, a coisa não é bem assim. Jesus deixa claro que não tem atalhos, né? E quando ele se apresenta, eu sou o caminho, ele está dizendo ao contrário do que nesse mundo líquido que a gente vivencia hoje, onde as pessoas falam assim, pastor, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas porque todas falam de Deus. Jesus está dizendo, não é bem assim, não. Ele está colocando a exclusividade da salvação somente nele, eu sou o caminho. O caminho.
E é interessante, pastor, que quando os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, esse termo cristão foi dado como um deboche aos cristãos, né, os seguidores de Jesus, os seguidores de Cristo. Mas antes dos cristãos serem chamados de cristãos, eles eram chamados de os seguidores do caminho. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê isso lá, que eles são os seguidores do caminho. E Jesus é o caminho que leva para o céu. Lembra também quando os discípulos estavam a caminho de Emaús, Jesus se põe a caminhar com eles. Então, na caminhada de nossas vidas, no aniversário, em qualquer momento, né, Jesus se põe a caminhar conosco. E ele fala, então, eu sou a verdade. E é difícil a gente saber onde encontrar a verdade hoje em dia, né? O senhor mencionou aí, pastor Éder, que a gente teve as eleições agora no domingo, e era muito engraçado a gente assistir o programa político e a gente ouvir ou na rádio ou na internet, virar até piada, até cômico, assim, a gente ouvir a questão da política, né? Então é um campo que está bastante desacreditado, né? E se a gente observar o envolvimento de algumas igrejas cristãs e não cristãs, de religiões com a política, faz com que também as religiões fiquem desacreditadas, não somente a política. E daí a gente verifica, assim, existem muitas filosofias, muitos paradigmas, muitos ensinamentos, muitas igrejas cristãs e não cristãs, e qual delas é autêntica, qual delas é verdadeira? Qual delas apresenta o caminho para o céu? Então, a gente tem que passar pelo crivo bíblico. E aí Jesus vem dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Em contraposição às muitas mentiras que o diabo, o pai da mentira, planta muitas vezes no nosso coração, na nossa mente, dentro de nossas igrejas, e na multiplicidade de religiões. E a gente tem que tomar cuidado, então, quando Jesus fala que ele é a verdade, a aletheia, ele está dizendo que ele é em contraposição ao diabo, o pai da mentira, ele é o Deus da verdade. Então, a verdade está em Jesus. E quem é de Jesus ouve as suas palavras. Daí a importância de nós estudarmos a Bíblia. Por isso, parabenizar aqui, pastor Éder, pela iniciativa de ter estudos bíblicos. Espero que após esse momento pandêmico, os estudos continuem ou online, pelo canal do YouTube, bom é estarmos aqui, ou então nas casas de nossos congregados, né? Que é muito bom reunir o povo em torno da palavra de Deus. Pois às vezes as pessoas acham, né, seguindo essa linha aí, pastor, que muitas vezes eu não preciso ir na igreja para ouvir a palavra de Deus, né? Eu faço minhas leituras em casa, eu faço minhas devoções em casa. Ótimo, tomara que faça mesmo. Mas a gente sempre fala, né? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E também nós temos o privilégio de ir até a igreja, que é o templo, o próprio Jesus ia até a igreja. Tudo bem que agora, por causa da pandemia, nós temos alguns lugares mais, outros menos, né? Restrições. Na Europa já estamos vivendo aí a segunda onda, né? Mas se a gente tem a oportunidade, o privilégio de participar de cultos, estudos bíblicos, por que não presencialmente estar junto, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam usando desculpas farrapada, usando a questão da pandemia para justificar a sua não presença, né? Nessa oportunidade. E aí nós temos agora os estudos online, que nós queremos continuar, claro, a gente consegue conversar e dialogar com várias pessoas de várias regiões do Brasil e do mundo, isso é ótimo, uma bênção, né? Mas nada disso vai excluir o toque, o presencial, né? Isso é muito importante de valorizar isso também. A gente pode lembrar, no início da igreja cristã havia restrições também, e não era por causa de uma pandemia, mas eles tinham que se reunir nas casas, sepulturas, né? Isso, eles se reuniam em grupos menores, e quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia, né? Então havia a restrição da perseguição e perseguição de morte aos cristãos. Exato. E nem por isso eles deixaram de se reunir, né? E se a gente se reúne para ouvir a palavra, nós temos que lembrar que Jesus, ele deu a sua palavra à igreja, né? Então, nós somos corpo de Cristo.
Então, nós somos coletividade. Então, é importante a leitura individual da Bíblia, o devocional, a oração individual, o nosso culto particular, ele é extremamente necessário. Mas Jesus deixou a sua palavra à igreja, a pregação, a admoestação cristã, a confissão de pecados, o ofício das chaves, né, o poder de perdoar ou não perdoar os pecados, o anúncio do perdão público. Jesus também deixou o batismo para a igreja, a administração do sacramento do altar, da Santa Ceia para a igreja. Então, a gente vê que tem muitas coisas coletivas ali, né? Não dá para abrir mão, né? Não pode. E mesmo que se a gente tenha restrições com relação à pandemia, a decretos municipais e estaduais, a gente tem outras maneiras de nos reunirmos como igreja cristã, como os primeiros cristãos nos deram o exemplo lá. Para a gente continuar no caminho desse eu sou, né? Para a gente continuar propagando essa mesma mensagem que nos foi trazida de outrora até hoje, né? Nós temos que passar por gerações, né? E então Jesus, continuando lá nas afirmações de Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, muitas pessoas caminham para a morte. Muitas pessoas estão com medo da morte agora por causa da pandemia, né? E é interessante que, às vezes, tem pessoas que nos procuram como pastores pensando que Deus é um pronto-socorro, né? E pronto-socorro a gente só vai quando está muito doente, né? Então, o pastor só procura a igreja quando está em perigo de morte, né, pastor? Às vezes é depois que o casamento já está fracassado, é que ele vai procurar aconselhamento, é depois que a saúde já não existe mais, e daí vai lá pedir para o pastor orar e para que Deus cure a pessoa, para que Deus dê saúde. Enfim, né, são momentos assim de morte que a gente vivencia. Olha quantas mil mortes estão acontecendo no país, no mundo são milhões de mortos, né, por causa desse vírus, e em contraposição à morte, então, que é uma realidade para todos nós, porque a alma que pecar, essa morrerá. A morte é consequência do pecado, a morte é castigo, é separação de Deus, né? Jesus vem apresentar-se como a vida. Ele já havia falado que ele é a ressurreição e a vida, e aqui quando ele fala que é para nós caminharmos com ele, que é para nós conhecermos a sua palavra, que é a verdade, ele diz: quem caminha comigo e quem conhece a minha palavra tem vida, né? E é a vida, eu sou a vida. Então, é excelente a gente olhar para Jesus e saber que existe vida, apesar da morte. E não é qualquer vida, né? E não é qualquer vida, é uma vida que não tem fim, né? Uma vida eterna, né? Às vezes é complexo a gente compreender isso, né, pastor? Porque nós estamos presos ao tempo, né? Nós temos início, meio e fim, né? Nós nascemos, vivemos e morremos, né? Então, a gente não consegue compreender algo que não terá fim. Um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar para nós lá no Reino Celeste. E na sequência, então, das afirmações de Jesus, Jesus faz uma afirmação que era muito comum também aos seus ouvintes, que ele fala: eu sou a videira verdadeira. O que é uma videira, pastor Éder? Videira é uma árvore, né? Que traz um fruto maravilhoso. Aqui na região serrana do Rio Grande do Sul, a gente tem aí a Serra Gaúcha, que produz suco de uva da melhor qualidade e produz também vinho, né? E quando a gente viaja por aquela região ali, a gente verifica as videiras que tem ali, as vinícolas que tem ali. E é muito interessante, agora lá no Vale do Rio São Francisco, no Nordeste, existe plantio de uva, existe produção de vinho de qualidade lá. E interessante, aqui nós temos um trabalho missionário, só te cortando rapidinho, pastor, e nessa linha de pensamento aí também. Nós tivemos um batizado e um culto lá em Entre Rios, que são 80 quilômetros daqui, já faz parte de outro município, de Nova Ubiratã. E lá daí nós tivemos a oportunidade de estar na casa de um membro, não sei se o Delmar está aí,
né? Ele pode confirmar. Ele tem uma vinícola do lado da casa dele, uma mini vinícola, né? Aí eu perguntei para ele assim, mas aqui nessa região é muito seco, né? Aqui é muito quente, não vai pegar esse vinho aí. E daí ele falou assim, muito pelo contrário. Tem muita gente que vem pegar daqui e levar mudas para outras regiões, porque não sei se é a questão do solo, ou a questão do clima, ou depende da espécie também, né? Vinho maravilhoso. E esse é o caso lá do Nordeste, né? Tem uva que só é própria para vinho nas montanhas francesas lá ou na Itália, né? Por isso que lá na região de Champagne, lá eles produzem a Champagne, que uma espécie de vinho produzida só naquela região, porque a uva só desenvolve lá. Agora, eu falei do Nordeste ali, que está produzindo no Vale do Rio São Francisco, o pessoal está com a água do Rio São Francisco irrigando as videiras e produzindo vinho premiado internacionalmente ali, né? Nos Estados Unidos, numa região que é mais quente lá também, tem vinhos, tem videiras lá que ganham prêmios internacionais. Por que eu estou falando isso? É que Jesus estava se utilizando de uma linguagem que era comum aos seus ouvintes. Quando ele fala, eu sou a videira, as pessoas que estavam ouvindo ele conheciam a realidade de uma videira. Sabe que é necessário uma poda, sabe que é necessário irrigação, sabe que é necessário um período de calor, um período de frio, sabe que é necessário certos cuidados, né? Então, e sabe que só vai produzir fruto o ramo que estiver ligado à videira. Tá? Então, Jesus vem assim de uma coisa simples do dia a dia e ele vem e traz uma verdade eterna. Ele fala. Talvez hoje, se Jesus fosse usar uma linguagem, ele poderia dizer: eu sou o provedor da internet, né? Quem está conectado a mim tem internet. Muitos falam que a internet é vida hoje em dia, né? Pois é, se não tiver internet, nem continua a conversa, né? Então, quando Jesus lá, então, no seu discurso no cenáculo, por 2 vezes ele afirma ser ele a videira, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, né? No primeiro momento em João 15:1. Depois ele diz assim, na segunda ocasião, há uma ênfase pela conexão com os crentes. Eu sou a videira e vós os ramos. Então, olha que interessante. Ele é a videira, o pai é o agricultor e nós somos os ramos. Então, a gente tem que estar conectado a Jesus para a gente produzir frutos. Então, para nós sermos do agricultor, a gente tem que estar conectado a Jesus. E para a gente produzir alguma coisa boa, uma boa obra, a gente precisa produzir a partir da conexão com Jesus. Senão, não tem internet, né? Não rola. Então, a gente vai verificar aqui uma doutrina muito importante nossa, pastor, que a gente fala assim, nós somos muito hábeis em falar da justificação pela fé. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. É Jesus quem nos conecta com o Pai. É Jesus quem nos salva. O sacrifício vicário, substitutivo, todo o mérito é de Cristo. Mas agora Jesus também fala assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. E num outro momento ele falou que pelos nossos frutos ele nos conhecerá. E ele também fala que quem ama ele guarda os seus mandamentos. Aqui entra uma segunda questão importante na nossa vida cristã. A salvação, a justificação é pelos méritos de Cristo. Agora, quando eu estou conectado a Cristo, eu sou um ramo, e um ramo conectado à videira, ele vai produzir fruto. É a vida santificada, a santificação. Que porque não tem a seiva, né? Tem a energia, tem a conexão ali que alimenta, né? A capacidade de produzir. Exato. Né? Se não estivermos em Jesus, conectados à videira, nós somos ramos infrutíferos, ou então assim, a gente pode até dar uns cachos de uva, mas esses cachos não serão com a qualidade necessária para fazer um bom suco ou um bom vinho. Não terá proveito. O que isso significa? Significa que uma boa obra perante Deus,
ela só é uma boa obra se ela for fruto da videira, se ela for fruto da fé e dos méritos de Cristo. Se não, é somente uma ação de filantropia, um serviço social, um benefício que uma pessoa faz para outra, mesmo os que não são cristãos. É a diferença de boa obra e obra boa, né? Isso. Então, assim, uma pessoa que não crê em Jesus, que não está conectada em Jesus, pode até dar esmola para alguém. Aquela pessoa que recebeu a ajuda foi beneficiada, né, com uma boa ação. Foi uma boa ação, mas não foi uma boa obra, não foi um fruto da fé, né, porque não tem a conexão com Jesus. Então, a nossa vida santificada, o cristão vai procurar obedecer os mandamentos e vai procurar estar em Jesus, a videira, e ser um ramo producente, um ramo produtivo, não para conquistar a salvação, mas porque ele já está salvo em Cristo. Isso. E aí a gente tem dificuldade na nossa vida cristã, né, de falar da santificação. Às vezes a gente tem medo de que a pessoa vá confundir, vá substituir o que ela faz, né, e começa aquele discurso assim, eu era isso, eu era aquilo, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Daí a gente tem que lembrar daquele discurso do fariseu e do publicano, né? Senhor, eu te agradeço que eu não sou igual a ele, porque eu jejuo, eu oro, eu dou esmola, eu faço isso. E daí o outro, né, ajoelhado, falou, Senhor, perdoa-me porque eu sou um pecador, né? Então a gente tem que estar sempre conectado a Cristo para que as nossas ações sejam frutos da fé e não para engrandecimento próprio ou para querer comprar ou barganhar algo de Deus. Mas aí a necessidade de Jesus declarar-se, eu sou a videira e vocês são os ramos, né? Então, a gente tem que pensar bastante como anda a nossa vida cristã a partir da conexão com Jesus, né? O contato vital com Ele. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É o versículo 5 do capítulo 15. Olha que coisa fantástica, querido amigo pastor Heber. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é um equívoco terrível supor que pela força da própria carne sejamos capazes de fazer algo que agrade a Deus. Para isso, nós precisamos da força que só Ele pode dar. A condição de frutificar no serviço cristão é o contato vital com Cristo. Então, por nós mesmos, nada podemos fazer. Mas na comunhão viva com Ele, todas as coisas são possíveis. O que exatamente é o fruto não é explicado, mas normalmente o Novo Testamento, a palavra significa qualidades do caráter cristão. Aí a gente pode pensar um pouquinho aí, né? Quais as qualidades do caráter cristão que a gente pode praticar hoje em dia? Como é que é em Feliz Natal aí? Olha, nós temos aí como referência Gálatas ali, né? São os frutos do Espírito, né? Não sei se bem será essa é a linha de pensamento, né? Exatamente. O amor, a mansidão, né? O domínio próprio, né? Isso nos relacionamentos aí do dia a dia, relacionamentos em casa, familiares, e no nosso relacionamento com a sociedade e também com a igreja, né? A gente procurar ser uniforme dentro da igreja, fora da igreja, dentro da família, fora da família, né? Produzindo esses frutos por causa dessa conexão que nós temos com a videira, né? Como ramos aí, viver a fé como Deus quer, genuína, né? E então, a simplicidade. A gente pode colocar diante de nós aí para que a gente possa praticar os frutos do Espírito, né? Que olha só que interessante de novo, né? Fruto do Espírito, né? O Espírito que produz em nós quando nós estamos conectados a Cristo, a videira. Aqueles longanimidade, mansidão, bondade, alegria, paz, amor. Para que a gente consiga praticar as virtudes cristãs, a gente pode usar os 10 mandamentos como um espelho diante de nós, né? Para mostrar onde nós estamos errando, né? Também a gente pode usar os 10 mandamentos como um freio para falar assim, espera aí, pastor Joel, não é por aí não, né?
pode parar que o sinal tá amarelo e já tá vermelho para você aqui, né? Então, usar ele como um freio. E também a gente usar os mandamentos como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, que é para a gente sempre ser orientado pela palavra. Então, a importância... E não julgar, né? Eu acredito, pastor Joel, a gente tem conversado assim, com pessoas que ou são desigrejados, ou são mesmo declaradamente abertos ateus, né? E uma das queixas assim, que a gente ouve de maneira muito comum é a falta de coerência dos cristãos, né? Muitas vezes é cheio de leis, cheio de regras, mas a pessoa, às vezes, no dia a dia, ela não faz isso, né? Então, essa incoerência é muito grande, né? E às vezes, assim, uma hipocrisia, né? Jesus chamou alguns dos seus interlocutores de sepulcro caiado, né? Por fora tão bonito, né? E por dentro a pessoa vazia, podre. E também temos a questão, assim, de nós não podemos achar que o nosso culto, ele só é lá dentro da igreja, ou só na hora que eu estou lendo a Bíblia, né? O nosso culto diário, né? E aí a gente pode olhar para o batismo na vida diária. Aí, o batismo na vida diária significa nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós fazemos nascer em nós a nova vida, a novidade de vida. Então, usar os mandamentos como um guia para a nossa vida, né? E como eu disse ali antes, né, quando Jesus fala que ele é a videira e nós os ramos, e os ramos que estão nele vão produzir frutos, a gente tem que pensar também na nossa vida diária, que a gente tem que, a nossa prática, condizer no dia a dia com a nossa confissão de fé. Mas eu queria chamar a atenção, pastor, uma pergunta da nossa querida Raquel aqui. Raquel, lá de Lucas do Rio Verde, ela diz o seguinte: quando escutamos, faço minhas orações em casa e leio a Bíblia, não preciso ir na igreja. Isso é muito comum, a gente ouve sim, não é só você não, viu, Raquel? A gente ouve isso aí com muita propriedade e diariamente, praticamente. Como responder sem ser agressiva? Ótima pergunta, né? Eu cheguei a responder, se você, lá na Bíblia mesmo, teria lido que precisamos de comunhão, depois me arrependi do modo que falei, né? Então, talvez ela foi meio seca, não sei, talvez eu acho que é isso que ela quis dizer, né? Mas ela respondeu corretamente, eu acredito, né? A gente tem que tentar sempre compreender, assim, praticar a empatia com o nosso próximo, né? Tentar entender, às vezes, por que a pessoa está fazendo essa afirmação. Às vezes é porque ele ficou decepcionado com algum cristão, que eu estou dizendo, a gente está falando na questão da vida santificada, né? A produzir os frutos da fé. Tem cristãos que eles confessam os seus pecados, se arrependem, recebem o perdão, confessam a fé em Cristo, mas depois que vão para o dia a dia, esquecem que são cristãos. Ao invés de ser sal e ser luz e ser o bom perfume de Cristo, anda fedendo por aí, né? Então, foi a Raquel que fez a pergunta? Raquel, isso. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, se a gente tiver a oportunidade de conversar com a pessoa, tentar compreender por que ela tem resistência à igreja, tá? A gente falou aí da questão política, muitas igrejas se aproximaram da política e acabaram se afastando da Bíblia e ficando com as coisas do mundo, né? Então, tem muitos cristãos que dão mau exemplo. Então, a gente tem que lembrar que a gente é sal, a gente é luz, a gente é o bom perfume de Cristo, a gente é embaixador de Cristo, a gente é ramo da videira. A gente conhece o caminho, conhece a verdade, a gente tem que fazer resplandecer a luz de Jesus, que é vida. Então, a gente tem a oportunidade de conversar com essa pessoa e dizer para ela assim, olha, Jesus deu a sua palavra para a igreja, Jesus deu os sacramentos para a igreja, Jesus instituiu a igreja, Jesus deu ordens para que nós frequentássemos a igreja. Então, eu posso fazer a minha oração e ler a Bíblia e ter a minha conexão com Deus individual, mas a união de pessoas crentes em Jesus é uma vontade de Deus. Então, você precisa... Igreja. Igreja é assembleia, é comunhão, é reunião. Como é que você vai reunir só consigo mesmo, né? Tem que ter mais pessoas, né? E às vezes a gente tem que compreender o porquê que a pessoa está dizendo isso, né? E isso dá a oportunidade de a gente conversar, da gente testemunhar a nossa fé para essa pessoa também. Depois, pastor Heber,
nós temos ali alguns usos do eu sou de Jesus, com a mesma expressão, só que sem o predicativo, né? Sem ele dizer eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, né? Ele tem uns outros momentos que ele fala lá, eu sou, eu sou, eu que falo contigo, lá em João 4:26, por exemplo, né? Nós temos também, quando Jesus fala lá, sou eu, não temais, né? Quando Jesus acalmou os discípulos, e algumas outras aplicações ali, né? Que Jesus utiliza o eu sou, que eu acho que já está bom por aqui, dentro da nossa conversa aqui. Eu queria encerrar com o texto de João, capítulo 8, versículo 28, que diz assim, ó, eu vou ler na nova tradução, na linguagem Isso, de hoje. nós usamos a nova tradução. João 8... João 8, 28, que é uma afirmação de Jesus que ele diz assim, eu vou ler o 27 para contextualizar. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou, e saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Então aqui Jesus está conversando e ele está falando dentro de um contexto afirmando quem ele é, né? E ele está falando que ele subirá aos céus, ele está falando que predizendo a sua morte e ressurreição, e ele faz uma referência aqui ao Antigo Testamento. Eu sou o que sou, né? Ou então assim, ó, eu sou quem sou. Jesus é Deus, e é incrível a gente olhar para a afirmação dele, a identificação dele com o Antigo Testamento. Também, num outro momento ali, que no capítulo 8 ainda, versículo 58, uma outra afirmação de Jesus, quando ele diz assim, eu afirmo a vocês que isso é verdade, antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Olha, a eternidade de Jesus, ele é Deus desde a eternidade, tá? A gente olha lá no texto de Gênesis, na criação do mundo, a gente verifica assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. O evangelista João começa afirmando assim, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. Quando Deus disse, haja, a palavra diz, haja, e agora Jesus vem e se torna um ser humano e ele fala, eu sou quem sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. A eternidade de Jesus. Então é muito bom a gente olhar para Jesus e saber que ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. E eu gostaria de concluir com aquela afirmação do apóstolo Tomé. Às vezes a gente critica Tomé, né? Fala assim, eu sou meio Tomé, eu tenho que ver para crer, né? Se eu não tocar, se eu não ouvir, se eu não ver, Jesus fala assim, Tomé, você viu e creu, ou você creu porque viu? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então, Jesus está dizendo que bem-aventurado quer dizer abençoado por Deus. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim, mais felizes. Mas a palavra makarioi quer dizer abençoado pelo Senhor. E quem é abençoado pelo Senhor é mais feliz. Os que não viram, mas creram. E aí Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu. Então é muito bom a gente olhar para Jesus e saber que ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, a porta pela qual nós entramos ao céu, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida que nos dá vida, a videira verdadeira que nos faz, como ramos, produzir os frutos, o caminho, a verdade, a vida, o bom pastor que por nós deu a sua vida, a luz do mundo, enfim, Jesus né? E nós só podemos estar no céu e só podemos ser salvos pelo que Jesus fez, pelo que Jesus faz e pelo que ele ainda fará por nós, porque ele é Deus de eternidade a eternidade, junto com o Pai.
Eu convido então o pastor Joel para nos encerrar esse momento devocional com a oração. Senhor Deus, Pai Criador, Filho Redentor, Santo Espírito Consolador, nós te louvamos porque conhecemos a tua palavra, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de amor que cuida de nós, e nós te louvamos especialmente pelo teu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador nosso, nosso Deus, a porta, a luz, o pão vivo que veio do céu, a videira verdadeira, o bom pastor que dá a vida por nós, as suas ovelhas. Enfim, te louvamos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor é, especialmente porque o Senhor é Deus e Senhor e Salvador de nossas vidas. Abençoa-nos com o teu Santo Espírito para que possamos mais e melhor praticarmos os frutos da fé. Abençoa-nos, Senhor Deus, com o teu Espírito para que os frutos do Espírito sejam repletos em nossas vidas. Dá-nos, Senhor Deus, a reta obediência à tua palavra e à tua vontade. Abençoe, Senhor Deus, a congregação de Feliz Natal, no Mato Grosso, o pastor Eber. Abençoe o ministério dele. Abençoe, Senhor Deus, todos os nossos ouvintes que estão aqui na página do Facebook da congregação e também no canal Bom é Estarmos Aqui pelo YouTube. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão completando mais um ano de vida, agradecendo a Ti, Senhor Deus, pelo dom da vida. E também, Senhor Deus, pedimos pelo Delmar e por todas as pessoas que passam pela dificuldade da doença do câncer. Dá-lhes força, resiliência, que o tratamento seja o melhor possível e, se for da Tua vontade, que o Senhor restabeleça a saúde do Delmar e também de nossos amigos e familiares que passam por problemas de saúde. Senhor Deus, nós te agradecemos, de forma especial eu te louvo por estar aqui, participando deste momento com o pastor Eber, com esta congregação, e também te louvamos por tudo que nós somos e temos. Nós o fazemos em nome de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, meu querido irmão. Que Deus abençoe você e sua família. Deus esteja abençoando a todos vocês. Uma boa noite, meus queridos irmãos, e até a próxima.